Para se dar bem em física no ensino médio, você tem que saber resolver as equações de primeiro grau e de segundo grau. Não tem saída. Quase todos os problemas de física recaem numa solução de uma equação de primeiro grau ou de segundo grau na física do ensino médio. Há problemas que são conceituais, mas eles são em menor quantidade. Basicamente, em física, você tem que saber matemática. E a matemática necessária é essa: resolver a equação de primeiro grau e de segundo grau. Como se resolve uma equação de primeiro grau? Há um exemplo aqui. Letra A, letra B e letra C. O que representam elas? Representam números. Que números? Números reais. O x também é um número real, mas ele é tratado aqui nessa equação como uma incógnita. O x da questão, a gente não fala assim, porque foi convencionado que o x é incógnita em geral nas equações. Isso é só uma convenção, poderia ser qualquer outra letra. Então, x tem que ser conhecido. Para que ele seja conhecido, eu tenho que encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Eu tenho que ter dado, porque se eu tiver que encontrar, eu passo a ter aqui um problema que seria uma equação com 4 incógnitas, A, B, C e mais o x. Então, para resolver uma equação com uma incógnita, eu tenho necessariamente que ter como conhecidos A, B e C. Então, por exemplo, A valendo 2, ficará 2 vezes x, mais o B poderia ser o valor 5, igual ao C, valor 10. Como que eu resolvo? Resolver a equação é encontrar o valor de x. Então, eu terei x igual a alguma coisa. Para eu isolar o x, então, de um lado da equação, eu tenho que tirar os outros números que estão próximos a ele. O 5 está sendo somado ao x. Então, eu tenho, para tirá-lo daqui, que subtrair 5. Como é uma equação, subtraindo de um lado, eu subtraio do outro também para que a minha equação não seja alterada. É isso. Então, terá 2x mais 5. Agora eu vou e subtraio 5. Para ficar zero, né? A ideia é essa, que agora fique só 2x. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. 10 menos 5. 5 menos 5 dá zero. Eu passo a ter aqui 2 vezes x igual a 10 menos 5, 5. Ora, se 2x é igual a 5, quanto é que vale 1x? Para saber, eu tenho que dividir por 2 dos dois lados, o mesmo raciocínio, né? Tudo que você faz de um lado da equação tem que fazer do outro também, senão você altera a equação. Não é mais aquela equação original, o que se chama em matemática um erro, né? Então, 2 dividido por 2, 1. 1x igual a 5 meios. Se você quiser dividir o 5 por 2, você vai encontrar 2,5. Você pode dar a resposta com decimal ou em fração. É assim que se resolve uma equação de primeiro grau. E uma equação de segundo grau? Ela já tem essa cara aqui. A vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c, igual a zero. Quando ela tiver essa forma, onde a, b e c, de novo, são constantes reais, como foi o caso aqui na equação de primeiro grau, você tem uma solução já pronta para ela, descoberta no século XI por um cara chamado Bhaskara. Ele era indiano. Então você vê, está indo para 1000 anos e já se sabe a solução dessa equação. E ela é dada com essa forma aqui. O x será igual a menos o b está aqui, né? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tudo isso sobre 2A, sobre 2 vezes A. Então, mais uma vez, para que você conheça o valor de x, note uma equação, uma incógnita, o x. A, B e C serão conhecidos. Em todo problema que você for resolver de física, você terá as constantes do movimento, por exemplo, né? Então, como se resolve num exemplo numérico esse problema? Vou dar um exemplo que poderia ser 2 vezes x ao quadrado
mais 4 vezes x mais 5. Isso é igual a 0. Pela solução de Bhaskara, nós teríamos x é igual a menos o b. Quem é o b? 4. Né? O b vale 4. Então, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, o b vale 4, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quanto vale o a nessa equação? Vale 2. Vezes o c. Quanto vale o c nessa equação? Vale 5. Então, nós temos todo o numerador já pronto, e agora o denominador é 2 vezes a. 2 vezes, quanto vale o a? O a vale 2. Isso é igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 16, 16 menos 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. 16 menos 40. Tudo isso sobre 4. 2 vezes 2, 4. Note que esse problema, cujos valores de A, B e C eu chutei, ele nos leva a uma raiz quadrada. A gente não bota o 2 aqui, porque ela é raiz quadrada. Da mesma forma que a gente não bota o x aqui elevado a 1, a gente não escreve o 1. É primeiro grau. Então, a gente não escreve 1. Na raiz quadrada, a gente não escreve o 2. Se fosse uma raiz cúbica, a gente teria que pôr um 3zinho aqui. Né? Uma raiz quártica, a gente poria um 4 aqui. Mas é a raiz quadrada, então a gente não bota o 2. Raiz quadrada de um número negativo, porque, evidentemente, 16 menos 40 dá menos 24. Ora, qual é o número real que elevado ao quadrado, isso é, que multiplicado por ele mesmo, dê um número negativo, no caso aqui, menos 24? Nenhum. Então, não há solução para essa equação nos números reais. Dependendo da escolha de A, B e C, então, você vai encontrar um valor numérico aqui dentro dos números reais. Se não encontrar, o que foi o caso escolhido aqui para esse problema, você vai dizer que não há solução. X não pertence ao conjunto de números reais. Ok? Ou você pode escrever que a solução é igual ao conjunto vazio, chaves, né, com nada dentro. Ou você pode escrever também o vazio dessa forma aqui. Pronto. Encerrada a primeira aula, que será a base para toda a física de ensino médio. Toda ela se resumirá numa solução de uma equação de primeiro grau e numa equação de segundo grau. De agora em diante, eu vou apresentar as equações de física de todo o ensino médio, resolvendo, mostrando os conceitos e mostrando para vocês que ela é ou uma equação de primeiro grau ou uma equação de segundo grau que nós já sabemos resolver. Então, o nosso problema instrumental, matemático, para todo o ensino médio em física já está resolvido. Boa próxima aula!